Todo dia quiz. Shadow of the Colossus. Qual é o nome do primeiro colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Valus, Quadratus ou Gaius? Valus. Quem é o designer e diretor de Shadow of the Colossus? Hidetaka Miyazaki, Fumito Ueda ou Hideo Kojima? Fumito Ueda. Qual é o nome do segundo colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phaedra Barba ou Quadratus? Quadratus. Shadow of the Colossus foi lançado originalmente para qual plataforma? PlayStation 2, PlayStation 3 ou PlayStation 4? PlayStation 2. Qual é o nome do terceiro colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phaedra, Gaius ou Valus? Gaius. Qual é o nome da empresa de desenvolvimento por trás de Shadow of the Colossus? Square Enix, Naughty Dog ou Team Ico? Team Ico. Quem é o compositor da trilha sonora de Shadow of the Colossus? Koji Kondo, Kootani ou Nobuo Uematsu? Kootani. Qual é o nome do quarto colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phaedra Barba ou Valus? Phaedra. Qual é o nome do protagonista do jogo? Vander, Vanderer ou Vanderlust? Vander. Quantos colossos o jogador deve derrotar em Shadow of the Colossus? 17, 16 ou 14? Qual é o nome do quinto colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Avião Barba ou Idrus? Avião. Qual é o nome do templo central onde Vander começa sua jornada? Templo do Sol, Templo da Escuridão ou Templo do Destino? Templo do Destino. Qual é o nome do sexto colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Idrus, Kuromori ou Barba? Barba. Qual é o nome do cavalo companheiro de Vander em Shadow of the Colossus? Argo, Agro ou Aero? Agro. Qual é o nome da sacerdotisa que Vander tenta ressuscitar em Shadow of the Colossus? Mono, Nina ou Diana? Mono. Qual é o nome do sétimo colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Idrus, Kuromori ou Barba? Idrus. Além da espada, qual é a outra arma que Vander usa para enfrentar os colossos? Arco e flecha, lança de fogo ou martelo gigante? Arco e flecha. Em que ano foi lançado o Shadow of the Colossus Remake? 2019, 2020, 2018? 2018. Qual é o nome do nono colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Pelagia, Bazaran ou Phalanx? Bazaran. Quem dublou Vander no jogo Shadow of the Colossus? Kenji Nojima, Junko Takeuchi, Masako Nozawa? Kenji Nojima. Qual é o nome do misterioso ente sobrenatural que dá a Vander a tarefa de derrotar os colossos? Dervin, Durin ou Dormin? Dormin.
Qual é o nome do oitavo colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Kuromori, Bazaran ou Dirge? Kuromori. Qual é o principal benefício de encontrar lagartos com rabo brilhante em Shadow of the Colossus? Permitem ao jogador voar, aumentam o limite de fôlego ou aumentam o limite de vida. Aumentam o limite de fôlego. Qual é o símbolo presente na capa de Vander em Shadow of the Colossus? O símbolo do Sol, o sigilo dos Colossos ou um corvo estilizado? O sigilo dos Colossos. Qual é o nome do 10º colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Dirge, Phalanx ou Celosia? Dirge. Qual estúdio foi responsável pelo remake de Shadow of the Colossus? TCOL, Blue Point Games, Santa Mônica Studio. Blue Point Games. Qual é o nome do 11º colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Cenobia, Phalanx ou Celosia? Celosia. Qual é o nome do 12º colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phalanx, Pelagia ou Argus? Pelagia. O que os jogadores podem encontrar durante a exploração do mundo que aumenta a saúde de Vander? Nada, a saúde de Vander é fixa, frutas brilhantes ou poções mágicas. Frutas brilhantes. Qual é o nome do 13º colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phalanx, Pelagia ou Argus? Phalanx. Shadow of the Colossus foi remasterizado para qual plataforma em 2018? PlayStation 3, PlayStation Vita ou PlayStation 4? PlayStation 4. Qual é o nome do 14º colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phalanx, Cenobia ou Malus? Cenobia. Como os jogadores podem obter a espada de Dormin? Derrotando todos os colossos, coletando todas as iluminações, ou comprando-a em uma loja no jogo. Coletando todas as iluminações. Qual é o nome do 15º colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phalanx, Cenobia ou Argus? Argus. Qual é o nome do 16º colosso que enfrentamos em Shadow of the Colossus? Phalanx, Cenobia ou Malus? Malus. Durante os créditos do jogo, qual forma Vander assume? Ele se transforma em uma árvore, ele se transforma em um bebê, ou ele se transforma em um pássaro? Ele se transforma em um bebê. Parabéns por finalizar o quiz. Espero que tenha desfrutado deste desafio e adquirido novos conhecimentos. Se estiver pronto para testar suas habilidades novamente, sugiro os seguintes quizzes.